Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. 1 Coríntios 3, verso 1, diz assim a Bíblia: Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Eu quero falar hoje sobre crente carnal versus crente espiritual. E eu quero usar essa carta de 1 Coríntios para a gente pensar sobre isso aqui. Entenda como que funcionava o apóstolo Paulo. Paulo era multiuso. Ele era apóstolo, ele era evangelista, ele era pastor, ele era mestre. Então o que Paulo fazia? Ele viajava, pregava, as pessoas se convertiam. Aí ele colocava um líder ali naquele lugar para cuidar daqueles crentes. Aí ele ia para outro lugar fazer a mesma coisa. Só que lá daquele outro lugar, ele ficava preocupado com outro lugar. Então o que ele fazia? Ele escrevia cartas para ir pastoreando as pessoas que ele tinha ganhado em outros lugares. E não foi diferente em Corinto. Corinto era uma cidade, gente, pensa uma cidade cheia de capeta. Tinha um porto em Corinto. Resultado, os marinheiros era tudo noiado e tudo tarado. Todos. Então, Corinto era uma Sodoma 2.0. Era uma cidade muito cheia de inferninho. Os vários templos para os deuses. Sabe como é que eram os templos dos deuses de Corinto? Tinha lá a imagem do Deus e tinha as prostitutas cultuais, mulheres que faziam sexo com os adoradores. Isso assim, à luz de todo mundo passando, e as pessoas chegavam para adorar os deuses e praticavam sexo. Esse povo, adorador de ídolos, prostituto, ladrão, esse povo se converteu e formou então a igreja de Corinto. Paulo então escreve a primeira carta de Corinto, escreve a segunda depois, num tom bem diferente, o que faz a gente entender que eles deram uma amadurecida. E há uma ideia de que ele tenha escrito uma terceira carta, mas se escreveu, a gente não tem acesso a ela. Mas eu quero falar da primeira carta, porque nessa primeira carta ele liga a motosserra e ele dá no meio dos caras. E ele começa a carta dizendo: quando eu tive aí com vocês eram tudo bebezinho espiritual. Eu queria dar churrasco espiritual para vocês, mas eu tive que dar leitinho, porque vocês não tinham condições de receber nada profundo. Aí ele muda e diz assim: na verdade, tá aqui, quer ver? Verso de número: de fato, vocês ainda não estão em condições. Em outras palavras, vocês não deixaram de ser carnais. Vocês não são cristãos espirituais. Sim, o que é um cristão carnal? O que é um cristão espiritual? É isso que eu quero tentar mostrar para você aqui. Assim, eu vou cometer hoje um pecado, que é tentar resumir 1 Coríntios em 40 minutos. Mas eu quero te mostrar o que Paulo abordou. E eu quero tentar mostrar para você algumas diferenças entre o crente carnal e o crente espiritual. Por quê? Porque hoje, gente, eu sou da época que cristão no Brasil era 5% da população. Sabe como é que a gente era chamado antigamente? A gente era chamado de Bíblia. A gente era chamado de crente. Quem lembra lá atrás, muito tempo atrás, quando tudo era mato? Quem lembra? Quem era crente nessa época quando tudo era mato aqui? Deixa eu ver.
Aí, vocês não estão sabendo de nada. Vocês estão pegando um país hoje, onde em poucos anos, os evangélicos serão maioria. Mas eu sou de uma época, onde, vou só te contar um episódio. O meu avô e a minha avó não conseguia ter... Quem lembra que antigamente na mercearia você anotava o que comprava e pagava só no final do mês? Quem é jurássico aqui? Caramba, mas se vocês não lembrarem disso aí também, pode morrer. Nasceu quando? Tem 5 minutos? Ô infeliz, as pessoas iam na padaria, ninguém levava dinheiro. Falava assim, anota aí na ficha do São João, que nós vamos pagar. O meu avô e a minha avó não puderam anotar na mercearia, porque o dono da mercearia falou, vocês são evangélicos. E porque vocês são evangélicos, a gente não dá crédito para evangélico. O irmão do meu avô morreu, não pôde ser sepultado no cemitério, porque o cemitério oficial de toda a cidade era só para católico. O culto, meu avô e minha avó ficavam no culto, ouvindo os barulhos de pedra caindo no teto, porque as pessoas ficavam do lado de fora jogando pedra, e os crentes dentro da igreja. Eu estou falando disso, eu já estava vivo nessa época. Então hoje virou tudo, virou muito. Mas será que de lá para cá nós nos tornamos crentes espirituais? Então eu quero mostrar aqui para você algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, e ao mostrar essas coisas eu quero que a gente pense sobre a gente. Primeira coisa que a gente vê aqui, e ele cita isso no texto, o primeiro problema que Paulo resolve do capítulo 1 até o capítulo 4 são as divisões. Os coríntios estavam divididos em grupos, né? Uns tinham lealdade a Paulo, os outros gostavam de Apolo, os outros achavam que Pedro era melhor. Será que nós estamos assim também? Para mim pregador é fulano de tal. Para mim igreja que presta é tal. Para mim fulano de tal nem abre a boca que eu não quero ouvir. Será que a gente não está igualzinho, não? Hein? Pensa. Paulo repreende essa imaturidade dele dizendo, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Apenas servos. É o quê? Apenas servos, pelo meio dos quais creste. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, flores do meu coração. No reino de Deus está todo mundo nivelado igual. O reino de Deus tem dois cargos. Tem ele e tem servos. E se você não serve, você não serve. Quem é servo aqui? Nessa noite eu estou aqui servindo. Como que você está servindo, pastor? Com o meu dom. Se o meu dom fosse trabalhar com as crianças, eu estaria lá embaixo, no Kids. Se o meu dom fosse na mídia, eu estaria na mídia. Cada um dentro do corpo, quando amadurece, para com essa palhaçada de eu sou do grupo tal, eu sou da teologia tal, eu sou do pastor tal, eu prefiro a banda tal. Não, isso morre. Isso morre. Você sabe o que a gente entende? Somos todos apenas servos. Se somos todo mundo servo, por que nós vamos ficar nessa babação de um, de outro? Esses grupinhos têm que acabar, as divisões têm que acabar, porque isso mostra uma maturidade. Segunda coisa que Paulo condena está aí. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, o aplicativo, e ir vendo comigo, só para você dar uma sobrevoada assim rápida em cima de 1 Coríntios. No capítulo 5, Paulo fala assim: cara, outra coisa, que história é essa? Eu estou vendo que tem um monte de imoralidade sexual. Inclusive teve um cara aí que pegou a madrasta. Mano, o cara vai pegar a madrasta, ele tem que estar muito... Precisa ter um versículo, não pega a madrasta? Não precisa não. É fácil obedecer. É tipo, não pegue a sogra. E Paulo fala, sabe o que ele está preocupado? Vocês estão de boas com isso. A minha preocupação não é o cara pegar a madrasta, não. É que vocês não fizeram nada. E tipo, todo mundo está pegando todo mundo.
Está de boa. Paulo endoida. E Paulo fala: vocês são carnais, porque as coisas carnais não estão chocando vocês. Presta atenção no que eu vou dizer, gente, olha para cá. Pessoas espirituais, quando enxergam situações carnais, eles fazem alguma coisa. Mas pessoas carnais, quando vem carnalidade, sabe o que eles falam? É isso mesmo, todo mundo faz, é isso aí. Não, a mulher estava dando bobeira, o cara chegou em casa, acabou. Paulo fala: vocês têm que resolver isso. Vocês têm que dar uma disciplina nesse cara. Senão vai passar a imagem para todo mundo que todo mundo pode fazer o que quiser na casa de Deus. E por causa disso, eu estou vendo que vocês são carnais. Terceira coisa que Paulo fala em 1 Coríntios, está aí no capítulo 6. No capítulo 6, Paulo fala sobre processos judiciais entre os crentes. Os crentes estavam levando outros crentes na justiça por causa de grana. Na verdade, o problema aqui são dois. Primeiro, o amor ao dinheiro. E o segundo, o mau testemunho. O amor ao dinheiro. Ó, imagine que eu estou aqui, alguém aqui está me devendo, ou eu estou devendo alguém aqui da igreja. E vamos supor que não resolveu. O que era o certo? Chama o pastor, senta com os dois e resolve de uma forma amigável. Não, os caras estavam indo num tribunal diante de não cristãos, dando mau testemunho. O juiz, o pessoal falava: meu Deus, então isso aí que é cristão? Me fala onde fica a igreja sua para eu não passar nem no bairro. E a segunda coisa que essa história prova é que a pessoa carnal, ela é muito apaixonada por... Não existia, gente. Hoje é que tem causas trabalhistas, causas de tanta... Não, naquela época era grana. Um processava o outro por causa de dinheiro. O texto está deixando claro que os coríntios, em nome da grana, ferravam o seu testemunho. Em nome da grana, queimavam o filme de Jesus e da igreja. Será que nós estamos parecidos? Gente, o povo brasileiro, de verdade, diante de Deus, eu conheço muita gente de muitas nações. Tem muita gente muito bacana em muitos países. Mas eu continuo preferindo ter nascido no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu amo. Aleluia só. Vocês estão vendo que a coisa é complicada. Mas que o brasileiro fique endemoniado quando o assunto vira dinheiro, fica. Nós somos bacanas em tudo. Para zoar, para rir, para ajudar, para fazer meme, mas falou dinheiro. Paulo estava dizendo assim: até quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão queimar o filme? Até quando vocês vão ficar nessa obsessão a ponto de... Aí Paulo diz assim: inclusive o simples fato de vocês terem brigas uns com os outros já é uma completa derrota. Por que não perdoar a dívida? Por que não virar para o irmão e falar assim: você está me devendo, eu perdoo você? Por que não? Na cabeça da pessoa carnal isso nem entra, ele nem pensa nisso. A pessoa espiritual pensa assim: eu quero essa dívida paga ou eu quero essa vida transformada? É uma forma de pensar diferente. Outra coisa que o apóstolo Paulo fica bravo aí, no capítulo 6, a partir do verso 11, ele fala sobre prostituição e pecado sexual alastrado dentro da igreja. Sabe o que acontecia lá em Corinto? Os cristãos continuavam indo atrás das prostitutas e pagavam a prostituta para ter relação. E Paulo escreve e fala assim: como que vocês pegam os membros de Cristo e mistura ele com o de uma prostituta? Fala comigo: as minhas mãos
Fala comigo, os meus pés. Fala comigo, a minha boca são de Jesus. É isso. Você sabe o que significa a palavra cristão? Um pequeno Cristo. Então a sua boca é dele, seus pés é dele. Você não pode pegar os membros do seu corpo e misturar numa relação sexual promíscua. E Paulo bate demais e fala: olha, se vocês não são carnais, vocês estão querendo só o prazer a curto prazo. E Paulo está dizendo para eles: não é assim que as pessoas fazem no reino de Deus. O corpo tem que ser usado para glorificar a Deus e não para a imoralidade. Já falei isso aqui 800 mil vezes, vou falar 800.001. O Brasil foi considerado ano passado o segundo país mais promíscuo do mundo, atrás apenas da Austrália. Nós ganhamos da Índia, gente. Eu estive na Índia, todo lugar que eu olhava era prostíbulo. Falei, mas só tem prostíbulo aqui? Eu não vi outra coisa. E aí eu descobri que a Índia não conseguiu vencer o Brasil. Como? Você sabe qual é a cabeça do europeu? Você sabe como é que é a cabeça das outras nações da terra? Vou para o Brasil fazer turismo sexual. Pedófilo em outros países fala assim: vou para o Brasil, lá é suave, lá é moleza. Mulheres queridas do meu coração, se você desconfiasse o que pessoas de outros povos pensam da mulher brasileira, terceira coisa então, prostituição e pecado sexual. Quarta coisa que Paulo fala dela aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, ele responde questões sobre casamento e celibato. Os coríntios o povo divorciava, aí voltava, aí pegava, casava de novo, aí depois queria voltar para a primeira mulher, aí misturava os meninos, aí dava aquela confusão. Paulo chegou e falou assim: para com esse zoológico, não é assim. Vou ler só um verso que Paulo fala, para todo mundo aqui odiar Paulo até Jesus voltar, mas aí o problema é bem seu, ok? Cadê o versículo, Jesus? Tá aqui, ó. Verso 10, 1 Coríntios 7:10. Aos casados eu dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Oh, quebrou minha perna, pastor. Ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da mulher. O que é que nós vemos hoje, gente? Casamento virou guarda-roupa. Ah, vou vestir essa roupa aqui hoje. Ah, cansei, quero essa. Ah, eu vou ficar com essa. Ah, eu vou ficar com essa. Eu tenho lido muito, sabe uma coisa que está acontecendo no Brasil? Divórcio cinza. Vou pregar uma hora aqui sobre divórcio cinza. Sabe o que é divórcio cinza? Divórcio de pessoas com mais de 30 anos de casado. Não existia isso. Que o cara chegou a 30 anos de casado, ele vai já no piloto automático, mas ele vai até o caixão. Não. Hoje as velhas e os velhos, o filho casou, já conquistou um patrimôniozinho, a mulher falou: não depende de você, desgraça. Tá, racha esse negócio aí. As senhoras, ele é muito bocudo, chegou e falou assim: gente, dá licença, sabe o que vocês estão parecendo? Umas mulheres assim que já ou divorciaram, ou os maridos já casou, e vocês agora estão com o dinheiro do falecido ou do divorciado gastando. Essa hora, é isso mesmo, nós somos todos divorciados e a gente está torrando o dinheiro que os desgraçados deixou para nós. Sabe o que você aprende aqui? Se você não for intencional até o fim, seu casamento acaba quando todo mundo achou que ele já estava consolidado. Eu completei poucos dias atrás 31 anos de casado. Esse ano
Eu já fiz mais de 100 jejuns pelo meu casamento com a minha mulher, porque é exatamente quando você acha que chegou em algum lugar, que o Satanás vai lá e pega o seu tapete e faz assim, porque o capeta não gosta de jogar ninguém do baixo não, porque jogar você do baixo não machuca, ele gosta de jogar você do alto, que aí todo mundo fala, oh my God, aí aparece sua foto lá assim, abraçado lá, no show do Coldplay. Outra coisa que Paulo fala sobre a carnalidade dos coríntios, está aí de 1 Coríntios capítulo 8 ao capítulo 10, onde Paulo fala sobre as festas mundanas e comer carne sacrificada aos ídolos. Sabe o que os coríntios estavam fazendo? Chegava lá, a comida era toda consagrada aos deuses, Diana, Artemis, Zeus, e eles comiam carne consagrada aos deuses. Sabe o que Paulo fala? Essa carne é consagrada a demônios. E o que vocês estão fazendo nesses ambientes, nesses inferninhos? Vocês são carnais. Será que tem alguma coisa a ver com os nossos dias, gente? Hein? Eu sou da época que os crentes iam 007 assim, ó. Eles iam pro negócio. Hoje, gente, estou vendendo ingresso pro Lollapalooza. Gente, eu estou vendendo, estou fazendo uma caravana pra gente ir pro cabaré. Quem vem comigo? Tá nesse nível. Tá nesse nível. Eu não sei se você está generalizando. Eu sei que tem muita gente espiritual, mas infelizmente quando você puxa a régua, a grande maioria está agindo assim. E Paulo fala muito disso aqui, não tem tempo de falar. Outra coisa que Paulo fala, do capítulo 11 ao capítulo 14, ele fala sobre a desordem no culto público. Paulo fala assim, o culto de vocês é uma bagunça. Um ora em línguas, o outro quer profetizar, o outro quer falar mais alto que o outro. Na hora da ceia, um toma a ceia, o outro não chegou. Um come tudo da ceia, o outro fica sem comer. Uma confusão. Gente, aí Paulo vai dando ordem. Faz assim, faz assim, faz assim. Então, por exemplo, ele fala, vai orar em línguas. Se não tiver quem interprete, ore em silêncio no seu coração. Um começou a profetizar, se o outro começar, esse aqui se cala para o outro falar. E ele vai dando ordem. Depois do verso do capítulo 12 ao 14, Paulo fala sobre os usos indevidos dos dons espirituais. Sabe o que acontecia em Corinto? As pessoas queriam passar um ar de maior espiritualidade por causa do uso dos dons. Engraçado que uma pessoa me procurou esses dias e falou assim, Lucinho, meu sonho é orar em línguas, e eu busco e não consigo. Falei, não, nós vamos orar, mas só uma curiosidade, por que você quer orar em línguas? Por quê, gente? Porque amar não dá engajamento, perdoar não dá engajamento, ser manso não dá engajamento. Sabe o que dá engajamento? Aí a câmera da Rede Super vem assim, pega você, aquela metralhadora orando em língua assim, ó. As pessoas falam, esse aqui é cheio. Corinto era a mesma coisa. Os dons não eram para adorar, os dons eram para aparecer. Se tivesse internet nessa época, esse povo tinha milhões de seguidores. Será que o povo hoje quer aparecer, gente? Não, ninguém quer. Está todo mundo low profile. O último problema dos coríntios, 1 Coríntios 15. Muitos estavam negando a verdade da ressurreição. E Paulo faz um dos capítulos mais lindos do mundo, dizendo assim: tem um povo sem noção aí, dizendo que não há ressurreição. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar.
gente, vocês estão doidos? E Paulo começa a falar do poder da ressurreição. Nós temos visto como nunca heresias aparecer no meio do povo de Deus. Isso é sinal de quê? Cristãos carnais. Cristãos carnais. Mas no meio dessa carta tão confusa, onde cada capítulo Paulo dava na cara dos coríntios, um problema aqui, o outro problema ali, o outro problema, no meio disso tudo tem 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse uma fé de remover montanhas, se eu não tiver amor, eu não tenho nada. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele fala, um dia as línguas passarão, viu? Ô, impressionados com língua. Um dia as profecias passarão, viu? Ô, bando de carnal. Mas o amor vai ficar. E ele termina dizendo, no final das contas permanece 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe o que Paulo estava dizendo? O verdadeiro sinal da espiritualidade é o amor. Lúcio, o que é amor? Não é sexo, não é emoji de coração, não é poema, não é buquê de flor. Amor, se for resumir em uma palavra, é se doar, é autossacrifício, é servir. Ninguém quer fazer isso. Ninguém, eu nunca encontrei uma pessoa, nem eu, ninguém casa, fala assim, estou querendo casar para eu fazer uma mulher feliz. Essa mulher que ela venha já toda felizona, que ela vai ter que pegar um pedaço de infelicidade aqui para consertar. Eu já estou cheio de confusão, vou casar com uma pessoa neurótica. Mas está todo mundo assim. As pessoas vêm para a igreja, sabe qual é a mentalidade nossa vindo para a igreja? Vou lá buscar uma benção. Ninguém pensa assim, autossacrifício, vou me renunciar, eu vou, não. Então olha aqui, eu anotei aqui algumas características da pessoa carnal. A pessoa carnal é focada em si, busca os seus próprios interesses e prazeres. O objetivo dela não é glorificar a Deus. Gente, escuta aqui, é possível pregar e não ser para a glória de Deus. E é possível alguém estar lá no estacionamento cuidando do seu carro agora e fazer isso para a glória de Deus. Isso tudo depende da motivação do seu coração. O carnal só quer saber dele. O espiritual, ele tem um foco. Eu quero que o brilho recaia sobre Jesus. Olha aqui a pessoa carnal. Ela faz facção e ela se divide. Ela prefere seguir líderes humanos e ideologias ao invés de focar em Cristo. Ela não é cristã, ela é batista. Ela não é cristã, ela é Bolsonaro. Ela não é cristã, ela é Lula. Ela não é cristã, ela é pró-aborto. Ela não é cristã, ela é... E aí vem. Jesus vira só um adesivo na frente, mas a verdade é outra. Chega de divisões, chega disso. O que mais? A pessoa carnal é imatura na fé. O que significa isso? Ela não amadureceu. Quem aqui já comeu fruta verde? Eu fui uma vez numa casa de um amigo meu, em Governador Valadares. Eu morei uns anos em Valadares quando eu era criança. E o meu amigo e eu tinha um pé de manga na casa dele. E nós olhando para a manga, tentando amadurecer a manga só no olho, aqui assim, ó. Aí nós não aguentamos não. Um dia lá de tarde a manga verdinha. Nós pegamos a manga e falamos, vamos chupar. Gente, o dente quase ia junto, chupando a manga. O meu amigo foi hospitalizado por 6 dias. Eu só tive assim, sabe, aquela água. Experimentar pessoas imaturas te adoece. Minha mãe dizia: quem dorme com criança acorda mijado. Mexer com cristão carnal é terrível, porque ele vai sem querer colocar a carnalidade dele sobre você.
O que mais é uma pessoa carnal? É controlada pela natureza pecaminosa. Vem um desejo agora, ao invés dela dar voz ao Espírito Santo, ela dá voz para o erro. Ela sempre vai fazer a coisa errada. E aí, o diabo, gente, eu fiz um vídeo hoje chamado O Diabo Te Dá Argumento. Sabe qual é o argumento que o diabo te dá? Todo mundo faz. Está no seu sangue. Isso é o que todo homem faz. Isso é o que toda mulher faz. Mentira. Tem um povo na terra que é dominado pelo Espírito Santo, que não tem que fazer as coisas que está todo mundo fazendo, não. Caia nessa, não. Posso te dar um conselho? Toma cuidado com quem você está seguindo na rede social, porque senão você vai achar que o padrão da vida é um, mas o padrão real é Cristo. É Cristo. Olha o que mais a pessoa carnal faz: ignora o bem-estar do próximo. As ações dele nunca são para impactar o outro, sempre para si. Sabe o que a pessoa carnal fala? Eu vou tomar minha pinga aqui, e se alguém escandalizar, dane-se. O problema é dessa pessoa que é fraca na fé. Eu vou beber. O espiritual fala assim: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu posso fumar, eu posso ir num show, eu posso. Mas tem coisa que se eu fizer, eu vou atrapalhar a fé de alguém que é mais fraco. A pessoa carnal, a vida dela é uma bagunça, confusão, falta de reverência. Ela não consegue perceber o sagrado. Olha para mim. Nós estamos diante de uma geração que não consegue entender o sagrado. Gente, esse culto é o culto que eu mais amo dessa igreja, porque eu sei que 60% a 70% de vocês que estão aqui vêm direto do trabalho, se esforçam e tem que acordar cedão no outro dia, ainda vai chegar em casa, fazer janta, tomar banho, dar banho em menino. Eu respeito, mas eu sou de uma época onde a gente chegava num culto, enquanto o pastor não falasse assim, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e o poder do Espírito Santo, ninguém saía do lugar. Uma percepção do sagrado. Se tivesse aqui a rainha da Inglaterra, se tivesse aqui qualquer pessoa, uma autoridade, ninguém tem coragem de virar as costas. Quando eu vou lá em Israel é muito legal, quando você for lá comigo, amém? Quando a gente vai no Muro das Lamentações orar, você vai ver que os judeus não dão as costas para o muro, porque é ali para dentro do muro que ficava a Shekinah, a glória de Deus, o templo de Salomão. Eles vão caminhando pelo menos uns 20 metros de costas. Eles não têm coragem de dar as costas para a presença de Deus, porque eles têm uma percepção do sagrado. O carnal não tem. O carnal xinga a gente, cheia do Espírito Santo, e elogia babaca. Olha esse babaca aí, eu gosto desse menino. Ele é babaca, mas toca aqui, babaca. E a pessoa cheia do Espírito Santo, sabe o que ele fala? Isso aí é um aproveitador, não sabe de nada, não sei o quê. A pessoa carnal é preocupada com as aparências e com os rituais externos. As pessoas têm que ver. O Sim fala um pouco sobre os espirituais, e aí nós vamos orar. Me dá mais 5 minutos, pode ser? É guiado pelo Espírito Santo. Suas atitudes não são perfeitas, mas a pessoa espiritual pergunta ao Espírito Santo antes o que fazer. Ele pode não acertar, mas ele não toma uma decisão assim: o que vai dar mais dinheiro? Nem tudo que vai dar mais dinheiro é da vontade do Senhor, não. Ele pergunta para Deus. O espiritual é guiado pelo Espírito, o carnal é guiado pela carne. Segunda coisa, o crente espiritual, ele está unificado em Cristo. Ele reconhece a centralidade de Jesus e ele não aceita divisões. Olha aqui para mim. Eu falei com Deus outro dia, porque eu vi um cara, gente, um cara que ele era um cara bacana no reino de Deus, pregava e tal, mas aí ele teve uns problemas na vida dele e ele ficou amargo. E ele não resolveu a amargura dele. Sabe o que ele fez? Criou um canal só para falar mal de tudo que todo mundo está fazendo no reino de Deus.
Eu vi esses dias ele falando mal de umas pessoas aí. Eu falei assim: Jesus, vou te fazer um pedido. Antes de eu virar esse cara, o Senhor me mata. Me leva. Que a minha língua caia, que a minha mão direita define o dia que eu falar mal de igreja A, de pastor B, de denominação C. Não, os coríntios faziam isso. Não, seguidor de Paulo é que é bom, seguidor de Pedro é que é bom, esse povo de lá, esse povo daqui, que é isso? Não tem nada a ver com isso. Eles são apenas servos. O nosso olhar está em Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo é madura na fé. Ela é capaz de discernir a verdade e a mentira. A pessoa espiritual, ela fica aqui assim, ó. Ela ouve um negócio, ela fala assim, e dentro dela Deus vai mostrando a ela tudo certinho. A pessoa carnal não, ela só faz cálculo. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Então eu vou fazer isso, que eu vou ganhar com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando era adolescente, assim que minha mãe morreu, eu estava com uma depressão profunda. Eu me mudei para os Estados Unidos. Eu mudei por causa de dinheiro. Ponto, acabou. Jesus não me mandou ir. Eu fui, sofri pra caramba. Não foi Deus. Hoje eu recebo um monte de convite para ir morar no exterior. Gente, que a minha mão também define, que a minha língua. Isso é uma frase do Salmo, tá? O Salmo 137, o Davi fala assim: que a minha mão seque, a minha língua grude no céu da boca. Se eu vou mudar para um outro lugar por causa de grana. Meu Deus do céu. Lucia, é porque você tem. Não, é porque eu não quero me vender pela melhor oferta, porque eu já fui comprado. Outra coisa, a pessoa espiritual busca a santidade. Ela foge do pecado. Ela começa a ver um filme, aí começa, um demônio, muda. Coloca aí o pica-pau. Se o pica-pau ficar picando demais, tira também. Tá acabando, eu sei que tá doendo, mas aguenta aí. Pessoa espiritual, ela tem a vida ordenada e ela é reverente. Ela gosta de decência e ordem. Ela não gosta de coisa bagunçada. A vida dela pode passar por um momento difícil, mas ela chama a pessoa que ela está devendo e fala assim: eu estou te devendo, hein? Vou tentar te pagar. Não vou fugir de você não. Eu estou passando um momento muito difícil. Ele vai para o jejum e para a oração. Ele não vai para o tigrinho. Ele conversa com Deus, não é com o chat. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela discerne os dons. Ela quer a edificação do corpo e não a edificação de si mesma. A pessoa cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito, ela tem firme a esperança da ressurreição. Ela tem certeza que vale a pena se manter fiel, porque no final vai haver uma recompensa para o justo e vai haver uma punição para aquele que não é justo. Se você tirar os olhos do juízo final, você vai ficar sem freio e vai fazer todo tipo de loucura nessa terra. Cai nessa não. Vai chegar o dia que eu e você vamos ter que comparecer diante dele. E eu sei que se eu for um cristão carnal, eu posso até ir para o céu, mas não é isso que eu quero. Eu não devia falar, mas vou falar. Se você vai ser um cristão carnal, fica todo carnal já. Para que você converteu? Eu converti. Mas o que mudou na sua vida? Nada. Então, velho, então vai para a boate. O que você está fazendo aqui? Vai para lá, vai curtir. Se nós vamos ficar, que sejamos cristãos espirituais.
que consegue enxergar aquilo que ninguém, que está sintonizado numa frequência que poucos estão. Hoje eu orei e falei com Jesus: Jesus, eu estou cansado de ver o mundo pelas notícias, me dá um óculos do céu, eu quero olhar e enxergar a sua ótica, eu quero ver o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente, o que o Senhor quer e como que o Senhor quer que a gente faça. Eu encerro te fazendo a seguinte pergunta: qual dos dois é você? Com qual você se identificou mais? Seu tempo de convertido já te fez um crente espiritual, ou você continua precisando de leitinho o tempo todo? Vou contar isso aqui, nós vamos orar. Um dia um homem de Deus foi dar uma explicação. Isso já tem anos. E esse homem de Deus foi falar da Bíblia, e era um grupo muito pequeno. Quando ele viu eu e um outro lá, ele falou assim: ô gente, eu vou mudar o texto e eu vou falar outra coisa. Aí ele falou o que ele tinha para falar. No final, eu e esse outro amigo meu fomos lá e falamos: ô professor, por que o senhor não falou do tema original? Porque vocês não têm condições de ouvir. Porque vocês são crianças. Ele falou com muito respeito, ele não xingou a gente. Eu falei: mas então pelo menos tenta falar aqui o que era. Quando ele começou a falar, eu falei: o senhor está certo. Eu não tenho condições nem de não entender, que dirá de entender. Quem sabe nessa noite nós estamos aqui, nós somos bebês ainda. Nascemos no reino de Deus e continuamos precisando de gente para trocar nossa fralda e dar mamadeira, troca a fralda e dá mamadeira, e a gente não cresce, e a gente não cresce, e não amadurece, e todo mundo que experimenta a gente fica 6 dias no hospital, e a vida sempre bagunçada, e os pecados da carne vem e volta, volta e vem. E Jesus está dizendo para a gente nessa noite: vem, pula de cabeça nisso, seja um crente espiritual. Fala: Senhor, eu não quero ser como esse Coríntios, eu quero viver uma vida que glorifica o teu nome. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.